Olá, queridos. Quero agradecer o convite tão generoso desse evento importante para a América Latina. Quero também agradecer a indicação do meu nome pelo professor José Carlos Petorossi Imparato e quero contribuir com vocês no pouco de conhecimento que nós temos construído sobre as avaliações em tempos de educação online. Para isso eu vou compartilhar então a minha apresentação e quero caminhar com vocês. Agradeço o carinho do convite sempre e me coloco à disposição. Esse é o meu endereço de e-mail. Você pode escrever aquilo que você quiser no momento que for e eu vou estar aqui para te dar apoio também nesse sentido. Bom, para falar de avaliação, é importante a gente trabalhar também o conceito das habilidades para o século XXI, porque senão nós vamos construir uma avaliação que está desconectada do indivíduo que é necessário neste momento. Ele precisa de habilidades de relacionamento com os seus pares, com os indivíduos que vivem nesse momento, neste lugar. Isso envolve uma escuta com empatia, uma coleta de dados a partir dos seus sentidos, o que ele toca, o que ele vê, o que ele ouve. Tudo isso para ele é de uma magnitude muito grande, é muito importante. Ele precisa ter clareza no seu pensamento e na forma de se comunicar com os seus pares. Ele precisa pensar de forma independente. Ele precisa pensar ele, trabalhar e elaborar o seu próprio pensamento. E ele precisa pensar com flexibilidade, para que ele possa estar adequado em quaisquer situações em que ele venha viver. Ele precisa ter habilidades de cuidar da sua saúde mental, cuidando para ter um bom humor, cuidando para ter a sua curiosidade satisfeita e se fascinar com aquilo que ele descobre. Ele precisa ser criativo, imaginativo, inovador. Ele precisa manejar a sua própria impulsividade, precisa gerenciar a sua ansiedade no momento de fazer as suas coisas. E precisa tomar a consciência dos riscos que envolve tomar decisões. Então, é uma responsabilidade assumida sobre os riscos que envolve essa responsabilidade. Ele também precisa autoaprender. Ele precisa elaborar a sua própria aprendizagem a partir da persistência, a partir de uma metacognição, que significa pensar e pensar sobre o pensar. Ele precisa saber elaborar as suas perguntas. Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas inquietudes? Como é que ele busca respostas para aquelas condições que o fizeram ficar em desequilíbrio com o que ele pensa sobre o seu redor completamente? Ele precisa buscar precisão, foco. Ele precisa entender que se ele tiver foco, ele constrói uma nova realidade e ele encontra respostas para suas perguntas. Ele precisa ser aberto à aprendizagem continuada o tempo todo durante a sua vida e precisa saber aplicar os conhecimentos em situações novas que venham a acontecer. Mas como é que a gente trabalha a questão da avaliação nesse contexto de indivíduo que precisa ter essas habilidades? Como os atores veem a avaliação dentro do espaço educacional? Os professores ainda veem como uma reprodução de livros e de professores. Ele tem que reproduzir a minha fala, ele tem que ficar de castigo, ele tem que ser punido porque ele não reproduziu aquilo que o livro fala, do jeito que eu estabeleci. Só que como é que dá para construir um indivíduo criativo quando ele tem que reproduzir aquilo que foi dito? Os estudantes, por outro lado, os alunos, eles acham que a avaliação é um castigo, ela é injusta, ela é uma vingança dos seus professores. Olha que crítico. A instituição, ela quer um resultado, ela quer saber se esse aluno está aprovado ou não.
Ela quer dados que registrem que ele foi um bom aluno, bem formado, e que este aluno agora profissional possa ser também o marketing desta instituição, para que ele traga novos alunos para o nosso espaço de aula. Mas eu preciso mudar esse olhar. Eu preciso entender que a aprendizagem, ela é um processo amplo e no momento da avaliação, ela também acontece. E para o meu aluno, isso é importantíssimo. Ele precisa conhecer o valor que a avaliação tem para mostrar como ele evoluiu. Mas eu preciso ser a pessoa que vou apresentar a ele este valor. Se eu não apresentar, eu vou continuar punindo os meus alunos, vou continuar reproduzindo a minha experiência de avaliação ruim, clássica, pesada e que pune os meus alunos ao invés de dar a eles os lauréis da sua construção pessoal. Eu preciso mudar o meu olhar para que eu possa ser instrumento de mudança do meu aluno, do comportamento do meu aluno. Olha só, essa é uma manchete de uma revista brasileira. E ela diz o seguinte: os brasileiros não podem fazer prova no ensino à distância, no ensino remoto, sem colar ou sem copiar, sem fraudar, sem fazer um plágio. Isso é muito grave. Quem ensinou os meus alunos a plagiarem nas provas? Fui eu mesma, foi você, fomos todos nós como professores. Por quê? Porque nós exigimos que ele reproduza exatamente o que diz o livro, exatamente o que eu falei na aula. Será que plagiar ou colar em português é tão grave? É um problema ético de fato muito grave? Se eu estabeleci que ele não pode copiar, plagiar, então é um problema ético. Mas ele é tão ruim assim para ser visto dessa maneira? Ele será que não é já um momento passado dessa construção de habilidades? Porque eu preciso de um estudante inovador, criativo e imaginativo. E ele precisa espaço para isso. Se ele tem que reproduzir aquilo que foi ensinado do jeito que foi dito, ele não vai ter espaço para ser criativo. Ele não vai construir a sua própria realidade. Ele vai só me devolver o que eu dei para ele. Então, quem ensinou a ele a plagiar fui eu. Para que o momento da minha avaliação seja um momento de aprendizagem, as nossas avaliações têm que mudar. Ela pode ser, sim, de múltipla escolha, mas ela tem que ser bem elaborada. Os nossos professores, em geral, não sabem elaborar boas questões de prova, bons itens de avaliação. Nós perdemos as oportunidades de dar a estes alunos espaço para que discutam o que eles aprenderam com seus próprios colegas. Eles podem fazer provas em grupo. E por que não fazer provas com consulta? Pegue os livros, traga para a aula e consulte os seus livros, porque hoje nenhum de nós vive sem ir ao Google 3, 4, 10 vezes por dia para buscar informações. Eles precisam, como alunos, aprenderem a enxergar qual é a base confiável das informações. E precisam aprender a buscar as informações. Mas será que eles precisam reproduzir, plagiar informações? Não. Eles precisam reler essas informações e traduzir cada uma delas com o seu próprio arsenal de palavras, de conhecimento e de inovação. Então, eu vou colaborar com esses alunos. E aí, a minha avaliação online, ela vai ser completamente bem vista, porque ela vai ser bem elaborada, vai dar ao aluno a oportunidade dele valorizar o que aprendeu e, para mim,
a oportunidade de ver que o meu trabalho foi bem feito na condução da formação deste aluno. E a instituição vai ver o resultado que ela quer ver. Então, eu preciso repensar o espaço da aula, a sala de aula, o plano de estudo desse meu aluno e a avaliação, para que eu possa implementar com urgência uma agenda de inovação e dar a este meu aluno oportunidade para trazer a sua realidade para o espaço da aprendizagem. Veja só, esse relatório é feito todos os anos, é publicado no mês de fevereiro, e ele já tem falado sobre a importância de olhar a avaliação há alguns anos e que isso ia acontecer. Ele faz uma análise para curto, médio e longo prazo da adoção de tecnologias na educação. Curto prazo, de 1 a 2 anos. Médio prazo, de 3 a 5 anos. E longo prazo, de 5 anos para mais. Ele dizia em 2018 que a curto prazo haveria necessidade de redesenhar os espaços de aprendizagem. Exatamente isso que eu estou te contando agora, que a gente precisa fazer com urgência. A médio prazo, ele dizia que haveria um enfoque crescente na medição da aprendizagem, na avaliação. E a longo prazo, ele dizia que nós precisamos pensar em graus modulares e desagregados, em pequenos núcleos de aprendizagem que este aluno possa pegar e reconstruir o núcleo geral ou uma complexidade, mas a partir do olhar dele. Isso é bastante importante para nós, porque médio prazo de 3 a 5 anos a partir de 2018 é exatamente 2020, 2021. É o que nós estamos vivendo agora. E vamos começar a falar sobre a avaliação online propriamente dita. A avaliação, ela tem várias classificações e todas elas podem ser feitas online. Podem ser feitas mediadas por tecnologia. Eu fiz um trabalho que foi publicado em 2017 na nossa revista de graduação da Universidade de São Paulo. Foi uma avaliação em endodontia do nosso curso noturno da faculdade. O que nós fizemos? Essa discussão eu levei para o meu professor, um dos responsáveis pela disciplina, e disse a ele: eu quero fazer uma prova que fique aberta para que os alunos possam preenchê-la durante algum tempo, de preferência mais de 3 dias. Ele falou: mas como seria isso? Eu quero que eles façam no tempo que eles tiverem, porque eu quero que eles estudem para fazer a prova, e não que eles estudem no dia anterior e fiquem sem dormir para vir para a escola fazer uma prova de qualquer jeito. Eu quero que eles aprendam na hora de fazer a prova. Ele falou: eu gostei disso, vamos deixar uma semana aberta? Falei: excelente. Aberto uma semana e ele pode fazer 2 vezes. Ele pode fazer e repetir. Se ele quiser trocar alternativas, ele pode ainda fazer mais 2 vezes de correções. E então, eu vou ensinar esses alunos que eles podem consultar os livros na hora que eles fizerem a prova, que eles podem consultar os colegas e que eles podem consultar outros professores. Tudo bem? Ele disse: tudo bem. Eram 53 alunos. Quando eu fui explicar isso para eles, haviam alunos de pós-graduação, de pós-grado, na sala de aula, e um aluno de pós-grado levantou e riu e falou: e quando você vai dizer para eles que todos tiraram 10? Você está entregando a prova. Eu falei: não, não estou entregando a prova, porque eles não vão tirar 10. 10 não é importante para mim. Importante para mim é que eles aprendam. Eles não tiram 10 porque há um conceito de inteligência coletiva que faz com que a gente medie essa discussão na hora de preencher a nossa prova e modificar as nossas realidades em função do que está sendo dito. Não é que eu estou tirando dele a oportunidade do 10, é que eu estou tirando o valor do 10. 10 não quer dizer nada.
Aprender não está ligado a uma nota, está ligado a uma realidade pessoal. E os alunos de graduação ficaram preocupados porque acharam que podia ser uma pegadinha do professor ou que eu estava punindo de outra maneira, que eu estava dando um outro castigo para eles. E eu disse, não é. Está aberta a prova de hoje a uma semana. Entrem, preencham, se quiserem entrar mais 2 vezes, podem corrigir a prova. E podem fazer como eu falei, com os livros, professores ou colegas. Nós fizemos uma análise das notas finais. Uma única aluna tirou 9,17. A nota mais baixa foi 2,5, que mostra que eles não colaram. A média, as notas preenchem a curva normal, a média foi de 6,21 pontos. E eu avisei para eles que, se eles tirassem menos que 6, eles corrigiriam a prova comigo. E eles vieram. Mas também veio um aluno que falou, por que eu, que tirei 7, não posso corrigir com você? Eu falei, por favor, venha. Ele veio, ele sentou, eu corrigi a prova, e a necessidade desta correção era para que eu entendesse por que eles responderam errado e aonde estava o erro, se era neles ou se era em mim, no momento em que eu dei a aula, no momento em que eu posso prejudicá-los na aprendizagem. E todos elevaram as suas notas, todos eles. Eles me explicaram muito bem e eles mostraram o entendimento do erro também. Este aluno que tirou 7 me contou que ele fez a prova com os seus colegas e que eles, eram 8 colegas, eles começaram a discutir muito seriamente sobre a prova e foram para a biblioteca para defender as suas respostas. E eu peguei os nomes dos 8 para ver se eles haviam colado, um copiado do outro, um plagiado a prova do outro. Os 8 tinham notas e respostas diferentes. Eles não copiaram, eles não plagiaram, eles foram autênticos. Por quê? Eu confiei neles para que eles devolvessem para mim aquilo que eles entenderam sobre o que eu os ensinei. Então, no final, eu apliquei um questionário para saber como eles tinham feito a prova. E todos eles usaram colegas e livros. Eles não gostam de perguntar para os professores, porque os professores são aqueles que castigam. Os professores são aqueles que não ajudam. Os professores não são aqueles que têm paciência. Se você quiser, pode baixar esse trabalho nesse QR Code que está publicado aqui do lado, para que você tenha o texto completo deste trabalho. Esse trabalho para nós foi muito significativo. Ele mostra a qualidade de alunos que nós temos e como nós os prejudicamos muitas vezes. Olha só, existem vários sistemas para se fazer provas online. Existe o Moodle, não sei se vocês conhecem, mas é uma excelente plataforma educacional. Você pode construir um banco de perguntas e, a partir desse banco, aleatorizar as perguntas para entrega aos alunos. Ele corrige automaticamente a prova. E você pode associar imagens e áudios, vídeos. O Google Forms também é possível fazer uma prova semelhante, mas você não faz um banco, você faz banco de provas, não banco de questões. O Wondershare também dá para fazer, também é um formulário eletrônico, ou Classmaker, ou SurveyMonkey. Também quaisquer deles, você consegue colocar áudios, vídeos e trabalhar essas questões. Mas o mais importante seria um sistema que tenha uma análise estatística das respostas para avaliar a discriminação das múltiplas escolhas que você dá ao seu aluno. Se você fizer questões abertas, o olhar tem que ser seu. Mas quando você faz múltipla escolha, às vezes você não construiu bem a prova. E essa análise estatística que vai dizer para você como limpar esse banco de questões adequadamente. E daí, você vai precisar capacitar os seus docentes, os seus professores,
para construir provas cada vez melhores e avaliações cada vez mais adequadas para os seus alunos. Todos os professores têm que ser capacitados. E aí nós vamos construir bancos de perguntas cada vez melhores e uma base de dados com perguntas suficientes para variar as perguntas ano a ano no meu curso. E agora um exemplo de inovação em sala de aula. Esta é uma frase do professor Jorge Vidal, de Lisboa. Ele propõe espaços de sala em que os alunos possam debater, mesas redondas para os alunos sentarem durante a sua aula, para que eles falem juntamente com você, eles absorvam e comuniquem os conteúdos que eles estão conseguindo compreender da maneira e no olhar que eles têm sobre esses conteúdos. Ele observa, o professor Jorge Vidal, que estudantes, eles são nativos digitais, mas eles não têm habilidades, competências construídas para uso das tecnologias adequadamente. A inovação só vai ocorrer quando houver confiança, segurança do aluno e coragem. Coragem vem com eles. Quem tolhe, quem corta a coragem deles somos nós. Olha só o que nós tivemos de experiência este ano, isto é 2020. Eu assumi uma nova disciplina, a disciplina de anatomia dental ou odontológica. E eu propus que a avaliação seja parte uma avaliação escrita e parte um trabalho. E este trabalho, eles se dividiram em grupos e eu queria que cada grupo estudasse um grupamento dental e apresentasse um trabalho escrito do que eles aprenderam. Mas também desse uma aula para os seus colegas daquilo que eles aprenderam. E a aula podia ser em qualquer sistema. O que eles gostassem de usar, PowerPoint ou Keynote, qualquer um, Prezi, quaisquer dos sistemas que existem de apresentação. Em uma semana, um aluno me escreveu, muito timidamente, com medo da minha resposta. Ele escreveu, professora, será que eu posso apresentar o meu trabalho como um aplicativo para estudar anatomia? Eu disse, por favor, faça. Eu quero ver e se der certo, tudo for direitinho, você não quer fazer uma iniciação científica comigo para continuar o seu trabalho e aí a gente completa com os outros grupamentos dentais? Esse menino ficou alucinado. Ele está completamente rendido à possibilidade de trazer para o seu curso, no primeiro ano de faculdade, uma inovação que é o que ele sabe fazer. Eu dei a ele o caminho para construir a sua competência de uso da tecnologia a favor da educação e da saúde mais tarde. E ele está construindo, essa foi o primeiro protótipo que ele fez, é o Lucas Rodrigues, está construindo e vai chegar até o final com esse protótipo muito bem construído. Ou seja, nossa sala de aula é lugar de inovação, precisa ser. E a avaliação online precisa mudar, porque senão ela não complementa este espaço de aprendizagem que nós temos que reconstruir a partir de tudo que foi falado aqui. Eu quero agradecer de coração o convite, espero ter apresentado algumas questões importantes e espero estar contribuindo com o seu conhecimento sobre aplicações de avaliações online. E no que você precisar, por favor, contacte pelo e-mail. Muito obrigada, muchas gracias.